sucesso. Idão, sempre bom falar com você. Sol bonito aí no estádio Mané Garrincha. O gramado tá bom? Como é que estão as coisas por aí? Muito boa tarde. Tudo bem, Fred? Um abraço pra você, um abraço pra todo mundo que acompanha o Tanara. É o seguinte, quando a gente soube que o Vivo era pro Tanara, era óbvio que faríamos aqui do gramado para trazer você aí que tá acompanhando para bem pertinho aqui do palco desse grande jogo, a Supercopa do Brasil. E nessa fotografia maravilhosa do nosso repórter cinematográfico, Carlos Carvalho, para vocês aí poderem sentir um pouquinho, né, do clima aqui, já de expectativa para esse jogo. E é bom que a gente esteja aqui, porque o gramado foi um dos assuntos, né? A gente teve as entrevistas coletivas do Dorival e também do Jorge Jesus, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre ela, mas o gramado foi um dos assuntos. Agora há pouco, os dois técnicos estiveram aqui para dar uma avaliada, né, para ver as condições do gramado, porque a CBF, por exemplo, não permitiu que nem Flamengo nem Atlético Paranaense treinassem aqui, justamente para tentar aí ao máximo preservar e deixar o gramado 100% para essa grande decisão. Na entrevista coletiva, que foi antes, né, dessa visita que a gente está acompanhando aí do Jesus e do Dorival aqui ao gramado, o Jesus chegou a comentar, né, que o principal para essa final é o gramado estar 100%. Nada mais, se a gente fosse elencar, né, nada mais importa. Seria primeira prioridade máxima o gramado. Dorival também falou sobre isso, porque são dois times que dependem, né, das boas condições da grama para o seu jogo sair, né? Então a gente já tem a questão do calor, né, como você disse, um sol. Hoje faz um dia muito bonito aqui em Brasília, a previsão para amanhã também é de sol, né? Então já tem a questão do calor, do horário às 11 horas da manhã. Se o gramado não estiver 100%, aí realmente fica difícil de a gente ver o melhor futebol das duas equipes, tanto de Flamengo quanto de Atlético Paranaense. O que eu posso falar, estando aqui pertinho, é de que não está ruim como a gente chegou a ouvir durante a semana, porque estando aqui, a gente chegou aqui na quarta-feira e teve um evento de uma igreja evangélica no sábado passado, exatamente na semana passada. E aí o palco foi montado aqui, então a gente chegou a ouvir que o gramado não estava nas melhores condições, mas pelo que a gente vê aqui de perto, parece que conseguiu melhorar um pouquinho. Falando agora sim das entrevistas coletivas, né, o técnico Jorge Jesus disse sobre qual é a importância dessa taça da Supercopa do Brasil para o Flamengo nesse comecinho de temporada. Vamos ouvir o Mister. É com muito prazer, tenho a certeza, que eu e o Mister estamos aqui, sinal que vamos disputar um troféu muito importante para os dois clubes. Como você fez a pergunta, os vencedores do campeonato e o vencedor da taça, podendo um dos dois conquistar este troféu. É um troféu, já tivemos a oportunidade de falar na apresentação desta competição na CBF, que é um troféu, eu como europeu, nós valorizamos muito, os treinadores europeus valorizam muito este primeiro troféu, e de certeza que o Mister também, e a partir de hoje todas as equipas do futebol brasileiro vão valorizar muito este troféu, e tanto eu como ele queremos ganhar, como é óbvio. Tá aí o Jorge Jesus falando, né? Como eu disse agora há pouco, o Flamengo não pôde treinar aqui, né? No estádio Mané Garrincha. A atividade hoje pela manhã foi no CT do Brasiliense. A gente tem umas imagens curiosas para mostrar. Porque o treino foi fechado, né? Para os torcedores. A gente teve apenas 15 minutos de acesso. E aí, a torcida mesmo assim foi. Porque ontem o treino também seria fechado para os torcedores. Mas o Mister acabou abrindo. Então pegou todo mundo de surpresa, liberou o treino, tanto para a imprensa quanto para os torcedores. E aí eles acharam também que isso poderia acontecer. Poucos torcedores, é verdade, mas eles foram para lá. E aí tentaram de todas as formas para conseguir assistir um pouquinho aí do treino do Flamengo, né? A gente vê torcedores aí que subiram em cima de árvore, teve gente também no poste, tinha uma frestinha bem pequenininha ali de um plástico preto que o Flamengo usou para cobrir, né? Para fazer a proteção. E aí o vento ali deve ter rasgado. E naquele pedacinho ali os torcedores conseguiam acompanhar um pouquinho, né? Muitas crianças também foram acompanhar. Então essa foi a curiosidade aí antes, né? Do treino. Depois o Flamengo abriu, né, para que a gente pudesse fazer o registro. A gente tem também as imagens aí, apenas do aquecimento, não deu para ver nada de muito específico sobre o time que o Jorge Jesus está montando, mas também não deve ter nenhum mistério, né, para esse jogo. O que a gente tem, que a gente já pode falar, né, certo, é o desfalque do Léo Pereira, o zagueiro recém-contratado, que aliás, né, veio do Atlético Paranaense, não vai enfrentar o seu ex-clube. Ele sentiu uma lesão muscular na coxa no jogo contra o Fluminense, na semifinal da Taça Guanabara, e por isso ficou no Rio de Janeiro, nem veio para cá. O Gustavo Henrique, né, o zagueiro também recém-contratado, ele tinha uma situação que era um jogo de suspensão a cumprir pelo Santos, quando ele foi expulso no Campeonato
Campeonato Brasileiro do ano passado, mas o Flamengo conseguiu converter, né, junto ao STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, a pena para uma medida social. Então o Gustavo Henrique está liberado para jogo. Ainda falando sobre a zaga, e a gente tem uma imagem para mostrar aí, que é sobre o Rodrigo Caio. Ele está liberado, treinou normalmente, em tese será o titular amanhã, mas essa imagem aí que o nosso repórter cinematográfico Carlos Carvalho conseguiu fazer do treino, dá para ver que o joelho dele ainda está um pouquinho inchado, né? O Rodrigo Caio ele sofreu um corte profundo no joelho, levou ponto e aí ficou, ainda não estreou, né? Ficou fora aí dos primeiros jogos do Flamengo, e o departamento médico do Flamengo, o objetivo era conseguir cicatrizar. Todos os esforços foram para que o joelho dele estivesse cicatrizado. E aí eles conseguiram isso. A partir desse momento ele foi liberado para treinar com os jogadores. Mas ainda tem, como a gente viu aí, né? Ainda está um pouquinho ali inchado a região. Ele colocou um esparadrapo, ainda está com pontos. Ontem, na entrevista coletiva do Everton Ribeiro, ele falou que o Rodrigo Caio é um monstro, que já deu provas no final da temporada passada também, né? De quando estava ali já desgastado e voltando também, às vezes, eventualmente de uma lesão, que não sentiu o jogo, que ia 100%. Então, a expectativa é de que o Rodrigo Caio seja, sim, o titular na zaga, junto com o Gustavo Henrique, que foi liberado. O Jorge Jesus, até na entrevista coletiva, foi perguntado sobre isso, mas desconversou, não chegou a dizer se o Rodrigo Caio está 100% ou não para essa partida. Bom, um outro assunto, né, que aí não tem a ver nada com a Supercopa do Brasil, mas em si com o Jorge Jesus, foi sobre a declaração que ele deu depois do jogo contra o Fluminense. Semifinal da Taça Guanabara, para quem não se lembra, na entrevista coletiva após o jogo, o Flamengo acabou se classificando, venceu por 3-2. Ele chegou a dizer que o Flamengo, repetiu a frase do Bruno Henrique, né? Que o Flamengo está em outro patamar de objetivos. E aí, parte da imprensa esportiva classificou como um ato de arrogância do Jorge Jesus ao falar aquilo depois da classificação. E ele foi perguntado sobre isso aqui na entrevista coletiva. E olha o que o Mister disse. E volto a frisar exatamente aquilo que eu disse na coletiva. Eu constatei factos. E os factos é que nós jogámos com uma equipa, Fluminense, que eu disse 2 vezes que o nosso rival, na minha opinião, estava muito mais forte que o ano passado. E disse que o nosso rival tinha como objetivo ganhar um troféu. E nós estávamos noutro patamar, porque tínhamos outros objetivos desportivos. Sou eu que coloco-vos agora esta pergunta. O Fluminense este ano disputa o título nacional brasileiro. O Fluminense este ano vai disputar a Libertadores. O Fluminense este ano vai disputar o Campeonato do Mundo. Então, o Flamengo está no outro patamar de objetivos. Acham que isto é arrogância? Deixa eu perguntar a vocês. Pessoal, dá uma olhada aqui nos meus resultados trabalhando pela internet. Olha só as comissões que eu tô ganhando todos os dias aqui na minha conta. Olha, de vários valores. É o dia inteiro caindo essas comissões na minha conta. Quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço. Beleza? Esse vídeo aqui é um rápido agradecimento ao João Pedro, um dos meus professores, que nesse mês de janeiro me ajudou a faturar mais de 17 mil reais em comissões. Vou mostrar aqui pra vocês, vou até dar uma atualizada na minha tela da Monetize. Então, como vocês podem ver, até passou um pouco de 17 mil. Valeu, João Pedro e toda a equipe. Tamo junto. Eu acabo de encerrar meu dia de vendas e só hoje eu faturei R$ 2.857, sendo que só nesse mês eu já consegui faturar R$ 15.800. Ninguém melhor do que o João Pedro, que foi com quem eu aprendi, para te ensinar isso. Clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar como ganhar dinheiro online de verdade.